Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as sanções do Trump que foram para um outro patamar. Começou a investigação da seção 301 do Trump contra o Brasil. Eu falei isso, eu avisei no primeiro vídeo que eu fiz lá no dia 9 de julho, eu avisei, o pessoal está prestando muita atenção na sanção de 50%, mas naquele mesmo comunicado do Trump, aquela cartinha que ele mandou para o Lula, ele falava da sanção de 50% e falava que iria abrir uma investigação de acordo com a seção 301 e coisa e tal. E isso é ainda mais sério. Essa investigação vai doer muito mais no governo Lula do que as sanções. Olha, eu vou explicar para vocês aqui o tamanho da porrada que está vindo aqui. O Trump avisou aqui, ó, representantes de comércio dos Estados Unidos. Hoje, o escritório dos Estados Unidos de representantes de comércio iniciou a investigação da seção 301 entre o Brasil por ataques às mídias sociais americanas, ou seja, pela decisão do STF de censurar as redes sociais americanas. Mas a coisa vai muito além disso, é muito pior. O Lula está ferrado, ele não entendeu ainda a gravidade que é essa investigação. Eu falei naquele vídeo, essa investigação, o 301 se refere a um acordo da Organização Mundial do Comércio. Mas, dentro dos Estados Unidos, isso é justificado pelo IEPA. Ou seja, o IEPA é um código que fala sobre investigações de países em guerra e dá autoridade ao executivo americano de fazer qualquer coisa para investigar isso daí. Reter qualquer informação, usar qualquer companhia americana para obter informações para essa investigação nesse caso, porque é tratando com um país supostamente em guerra, um país inimigo dos Estados Unidos. Então vamos entender isso aqui, porque isso daqui, meu amigo, o Lula tá fudido. Aliás, o STF tá fudido. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Tigresa VIP, Anão Pistolinha, Mamarov e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei para vocês lá no primeiro vídeo, eu falei, não, porque olha só, a tarifa de 50% é uma merda, vai prejudicar a economia brasileira pra caramba, um monte de problema. Mas o pior do que tinha naquela carta, o que tinha de mais grave naquela carta, era o início da investigação da seção 301 que o Trump começou, que ele falou na carta que iria começar, né? Indicou já o representante americano que vai ser o chefe dessa comissão, e agora eles inauguraram essa comissão aqui, falaram que estão iniciando essa comissão, essa investigação sobre o Brasil, né? E aí já está a Folha de São Paulo, agora eles começaram a entender o tamanho do problema. Entenda os riscos da investigação comercial aberta pelos Estados Unidos contra o Brasil. Detalhe, eles ainda não entenderam o grau de dano que isso pode causar politicamente. Eles estão falando ainda sobre o grau de dano que pode causar economicamente. Aqui, ó, a investigação comercial aberta pelo governo dos Estados Unidos nessa terça-feira, dia 15, tem o potencial de gerar danos adicionais à economia brasileira. A iniciativa traz riscos de novas sanções consideradas de difícil reversão, porque não seriam essas sanções no atacado que o Trump deu 50% para tudo, o que eles esperam negociar, eu não sei, em tese é fácil de reverter, porque basta acabar com o processo do Bolsonaro e acabar com a censura das redes sociais, que reverte a questão dos 50%. Mas as outras sanções podem ser mais complicadas. Segundo especialistas ouvidos pela Folha, a apuração pode ainda ser usada como base legal pela gestão Trump para futuras medidas contra o Brasil. Na mesma carta que anunciou o tarifaço de 50% sobre produtos brasileiros, e todo mundo, os jornais da mídia tradicional, só falaram da tarifa de 50%, eu aqui falei, olha só, 50% é seríssimo, mas a investigação também é complicada, é mais complicada ainda, né? E se queixou da perseguição política contra o ex-presidente, Trump instruiu o STR, que é o escritório americano, a abrir um procedimento contra o Brasil na chamada seção 301. 301 refere-se o Jameson Greer, que vai ser o responsável por essa investigação da seção 301, né? E, de novo, 301 é o número da Organização Mundial do Comércio, do acordo da Organização Mundial do Comércio, que diz que países podem investigar uns aos outros sobre práticas comerciais anticompetitivas.
Mas, de novo, cada país implementa essa seção 301 de uma forma. E nos Estados Unidos ela está implementada no IEPA, que, como eu já expliquei para vocês, é um tratado para países inimigos dos Estados Unidos. É uma investigação sobre países inimigos, que dá um poder enorme para o investigador de investigar um monte de coisa nessa situação. Nessa terça-feira, o governo americano confirmou a abertura da investigação que vai avaliar atos políticos, políticas, práticas do governo relacionados ao comércio digital e pagamentos eletrônicos, temas relacionados diretamente às gigantes de tecnologia dos Estados Unidos. Ou seja, o problema é exatamente o STF ter sancionado as redes sociais, né? A decisão também cita tarifas... Vamos ver a decisão, tá aqui, ó. A decisão tá aqui, ó. O STR anuncia o início da investigação da seção 301 contra as práticas comerciais injustas do Brasil, né? E aí fala aqui que a seção 301 do Pacto de Comércio de 74, não sei o que lá, é desenhado para verificar procedimentos injustos afetando o comércio americano e não sei o que lá. Enfim, faz a explicação digamos, jurídica da coisa, né? Aí começa aqui, ó. A investigação relata uma série de práticas de comércio injustas, né, do Brasil, que incluem, ou seja, ele não tá, essa lista aqui não é uma lista extensiva, não estão todos os itens aqui não. Esse aqui são alguns itens que eles vão avaliar, mas o chefe dessa comitê de investigação tem a liberdade de investigar mais coisas. Então vamos lá. Comércio digital e eletrônico e pagamentos eletrônicos. O Brasil diminui a competitividade de companhias americanas nesses setores, por exemplo, retaliando por elas ao censurar conversas políticas e restringir a habilidade para prover serviços no país. O que está escrito aqui? X. O X foi proibido de prover serviços no Brasil, então isso daqui é o que eles estão investigando e também multou. O Alexandre de Moraes saiu botando um monte de multa no X e nas empresas americanas e eles vão investigar isso daqui, vão adotar políticas, ou seja, eles podem até, pra você ter uma ideia, olha só o nível que tem, você sabe que o Brasil tem reservas, né? O Brasil tem reservas confortáveis, 300 bilhões de dólares de reserva. Adivinha onde estão essas reservas do Brasil? Você sabe onde é que estão essas reservas do Brasil? Estão nos Estados Unidos. O Brasil não guarda aqui no Brasil, não tem como. Você tem que ter isso nos bancos mundiais, né? Então, sabe o que o Trump pode fazer? Essa investigação aqui pode chegar, o Alexandre de Moraes multou o X em tanto, multou Starlink em tanto, multou não sei o que lá em tanto, então a gente vai triplicar esse valor e vai descontar das reservas brasileiras. E sabe o que o Brasil pode fazer com relação a isso? Nada, nada. É isso que vai acontecer. Aqui, ó, tarifas preferenciais injustas. Os acordos do Brasil, preferencialmente, podem para exportar alguns certos bens competitivos globalmente, com desvantagem para as exportações americanas. Ou seja, o Brasil tem acordos com, por exemplo, a China, com a Rússia, com outros países que desfavorecem empresas americanas e eles vão investigar isso daqui. Isso daqui, eu diria para você que é o de menos. Isso aqui a gente sabe que o Brasil faz, mas é o de menos. Isso daqui é o que vai pegar, isso aqui vai pegar muito, mas não é a única coisa que vai pegar. Olha esse outro item aqui, esse outro item vai pegar muito. Garantia anticorrupção. O Brasil tem falhado em garantir transparência e medidas anticorrupção, o que leva a problemas nas relações contra corrupção e suborno no Brasil. Exatamente, senhor Dias Toffoli. Tá todo mundo sabendo, o Wall Street Journal fez uma matéria há um tempo atrás falando que essa luta do STF para, entre aspas, salvar a, entre aspas, democracia do Brasil começou exatamente quando as acusações de corrupção chegaram no amigo do meu pai. Vocês lembram dessa história? Foi em 2019, foi quando começou o projeto das fake news, né? O pessoal do STF se diz muito injuriado porque pessoas me xingaram na internet. Ai, fiquei chateado porque pessoas me xingaram na internet. Não, o que eles estão preocupados é com a Lava Jato, é porque é uma cambada de corrupto que teme cair nas acusações da Lava Jato, particularmente o Toffoli, mas não só o Toffoli. O Toffoli sabe que ele é só o elo mais fraco, os outros todos vão ser igual ao dominó, vai cair todo mundo. E os Estados Unidos agora vai investigar essas coisas. Vai investigar, sabe o quê? Sabe qual prática de comércio internacional que eles podem investigar? A venda do Gripen para o Brasil. Vocês lembram dessa história? Que teve acusação de não sei quem receber não sei o que lá, um monte de empresas envolvidas nesse negócio, que, aliás, até o brigadeiro
que disse que o Bolsonaro queria dar golpe mesmo, não sei o que lá. Esse brigadeiro, o filho dele, trabalhava para uma empresa que era investigada nessa história, e que aqui no Brasil a investigação dessa denúncia de corrupção dos Gripen morreu, acabou, ninguém está investigando nada, mas os Estados Unidos vai investigar agora e vai aparecer. E eu falo para você, esse é o problema desse pessoal. Por quê? Porque isso daqui é um problema mais do que meramente um problema de justiça mesmo. É um problema político, porque os Estados Unidos vão investigar isso daqui, o pessoal lá tem motivos e tem razão e tem meios para investigar isso de forma muito, muito detalhada, e pode botar um relatório que vai matar politicamente o Alexandre de Moraes, matar politicamente o pessoal do STF, vai escancarar toda a roubalheira desse pessoal. Se tem alguém que tem capacidade de levantar essa sujeira toda, é esse pessoal lá. Então, o que eles estão dizendo aqui, meu amigo, eles vão eviscerar o STF nessa investigação. O que eu falei, quando saiu essa carta do Trump, o pessoal ficou todo mundo focado nos 50%. Eu olhei isso daqui é muito pior. Isso daqui vai dar um dano muito maior para esse pessoal. Propriedade intelectual. Propriedade intelectual é um lixo, vocês sabem, eu não acredito em propriedade intelectual, né? Mas eles falam aqui que o Brasil não faz proteção adequada da propriedade intelectual e não sei o que lá, beleza. Reclamam também da questão do etanol e coisa e tal. E ainda mete aqui desflorestamento ilegal. O que no governo Lula pode causar um dano muito grande para o Lula nos fóruns internacionais. Para pensar, vai ter agora a COP30 aqui no Rio. Imagina esses números do desflorestamento no Brasil, que são claramente enormes, nunca se desflorestou tanto no Brasil quanto no governo Lula. A única vez que teve alguma coisa comparável foi no governo Lula anterior, vocês lembram disso, né? Durante o Bolsonaro o pessoal reclamou pra caramba que estavam, tá queimando a Amazônia, aí veio lá a Greta Thunberg, veio a esquerdalhada da Europa toda reclamar e coisa e tal, mas nunca se queimou tanto quanto nos governos Lula, tanto anterior quanto nesse agora. Nesse agora tá queimando pra caramba também. Os Estados Unidos têm um potencial de criar embaraços ambientais e diplomáticos para o Brasil no mundo todo com essa investigação. Exatamente o que eu falo para vocês. Isso daqui é muito pior do que 50% de taxa. Por quê? Primeiro, porque isso aqui pode resultar em outras taxas também, em outras punições, e não só do Brasil. E segundo, porque isso aqui vai expor o governo Lula. Olha só, eles vão avaliar a corrupção, a questão da corrupção, vão investigar casos de corrupção no Brasil. Imagina a festa que não vai ser. O pessoal lá dos Estados Unidos olhando para o caso da Lava Jato e falando, caramba, a anulação foi um absurdo. Esse caso aqui está valendo, isso aqui é verdadeiro, o Lula é um corrupto mesmo. E lembra, dentro do IEPA, os poderes que esse investigador tem para liberar informações, obter informações, aqui no Brasil se usa Windows para tudo quanto é lado, né? Sistemas da Microsoft para tudo quanto é lado, se usa Gmail para tudo. Meu amigo. Uma ordem do Trump, meu amigo, eles abrem seu Gmail todo lá nos Estados Unidos e vão ler tudo que você escreveu lá. Isso vai ser um pesadelo para as autoridades brasileiras aqui no final das contas. Eu quero só ver como é que esse pessoal vai se safar dessa, porque isso é muito pior politicamente e economicamente para o Brasil do que as tarifas, né? De novo, as tarifas prejudicam o Brasil como um todo. Isso daqui vai prejudicar pessoas especificamente. Então é muito mais danoso para esse pessoal. Eu tenho certeza que o pessoal do STF está percebendo o tamanho da piroca que está entrando nessa história aqui. O Lula está vendo o que pode acontecer. Daqui até 2026, meu amigo, vai ter um monte de coisa para sair aqui antes da eleição, meu amigo, e tenha certeza que vai ser direcionado contra o Lula e seus cupinchas lá em Brasília. Pode ter certeza que esse negócio babou para esse pessoal. E se eu entendo bem como é que funciona isso daqui, o pessoal já vai ter algumas coisas muito rapidamente para lançar, só para dar de amostra grátis. Esperem nos próximos dias, já vai ter umas amostras grátis dessa investigação do pessoal aqui, para entender o tamanho do buraco disso daqui, né? O Glenn Greenwald falou que já está em contato com o pessoal lá, já vai mandar as informações todas do pendrive de 6 GB, que aqui no Brasil a Folha de São Paulo foi proibida de publicar mais reportagens sobre aquilo, porque o Alexandre de Moraes não permitiu, mas Estados Unidos, meu amigo, não tem esse negócio, vai publicar a coisa toda. Quero ver o que o Alexandre de Moraes vai fazer. No final das contas, isso daqui, aqui é que vai estar o grande dissuasão desse pessoal. Vamos ver se eles vão aguentar agora isso daqui, né? Tá aqui, ó. Estados Unidos abre investigação sobre práticas comerciais injustas do Brasil por ordem de Trump.
botaram injustas entre aspas aqui, né? E pronto, o ponto central é aquilo que eu falo para vocês. A grande preocupação dos Estados Unidos na questão de censura às redes sociais nem é o Brasil, é a Europa. Só que eles querem usar o Brasil como exemplo, e que o Brasil é muito fácil, porque o Brasil fez merda pra caramba, o Alexandre de Moraes é burro pra cacete, é uma porta. Esse cara fez um monte de merda que não poderia ter feito. Aí, ou seja, fica muito mais fácil para eles investigarem esse troço, e aí apresentarem um monte de corrupção do cara, e aí falar pro pessoal da Europa, tá vendo aí? Bota aí, bota imposto nas redes sociais nossas aí, proíbe a rede social nossa aí pra vocês verem o que eu não vou levantar de vocês. Político, o pessoal aqui no Brasil, às vezes tem essa ilusão de que político na Europa não é corrupto, é tudo corrupto. Político no mundo inteiro é corrupto. É a mesma coisa. A questão toda é exatamente essa. Eles podem expor essa corrupção e desmascarar o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está sendo usado como um espantalho para mostrar o que acontece com quem briga com as big techs americanas. Este é o ponto que está acontecendo aqui. Vai ser doloroso, tá? Não porque o Lula vai ficar, não, soberania, soberania, soberania. E quando liberarem as informações das investigações lá dos Gripen, do pessoal que está envolvido na compra do Gripen, que tem um monte de gente que tá no governo até hoje, né? Vai ser lindo de morrer isso, cara. Cara, vai ser muito divertido isso. Então o pessoal chorando aqui, aqui é também um comunicado no Twitter da United States Trade Representative, falando que iniciou essa investigação e coisa e tal. Tem o cara aqui também falando mais sobre isso, mas enfim, esse é o ponto, né? E ainda teve mais uma coisa aqui também. Ainda teve também esse vídeo que o USA em português publicou aqui, isso aqui é um órgão dos Estados Unidos, tá? Falando sobre, aqui ó, o vídeo bastante educativo da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, né? Você sabe que os agentes de segurança diplomática dos Estados Unidos fazem ao redor do mundo? Vamos conversar com um desses agentes. Minha função é investigar crimes contra o sistema de viagens dos Estados Unidos, fraude de vistos, tráfico de pessoas e outras atividades criminosas. Tá vendo, Barroso? Você que falou que não perseguimos ninguém, o pessoal está investigando o caso do Felipe Martins, tá? Vai ter informações sobre isso, tá, Barroso? Isso daqui não saiu ainda, porque eles certamente estão guardando essa informação para ser a pressão final em cima do STF. Eu, se fosse esse pessoal do STF, já estava preocupado em descobrir quem que vai ser a pessoa que vai acusar o Alexandre de Moraes de assédio sexual, para tirar o Alexandre de Moraes rapidinho do STF e tentar seguir com a vida, porque outras alternativas vão ficar mais difíceis depois disso.